Hoje nós vamos falar sobre sincretismo. O que é esse sincretismo, Marcelo? Vamos lá, gente. Como sempre, eu montei o texto para vocês e a gente vai conversando a respeito desse texto e vai organizando ele. Antes do vídeo, te inscreve no canal e deixa o teu like. Me dá essa força para que a gente possa divulgar essas informações para o maior número de pessoas ao redor do planeta possível. Nos ajude, você vai estar ajudando muita gente. O sincretismo é a fusão de elementos culturais diferentes para que se crie algo em comum, onde pessoas ou culturas ou ideias diferentes permaneçam alinhados às suas crenças individuais e originais e possam, mesmo assim, interagir amigavelmente entre si com entendimento e compreensão, tendo um mesmo objetivo final. Quando eu falo interagir, eu quero dizer conviver juntos, né? Que possam estar no mesmo local, que possam trabalhar na mesma condição, buscando um objetivo único. Pois bem, esta não é uma prática nova. O sincretismo foi usado nos últimos séculos para que os que eram subordinados ou escravos pudessem manter suas crenças protegidas do jugo dos dominadores, que não aceitavam estas crenças, pois as taxavam de crenças pagãs ou demoníacas. Seus praticantes eram obrigados a converterem-se à crença dominadora. Um bom exemplo é a nação viking, que assim como dominavam em seus territórios, quando eram dominados, eram forçados a se batizarem, aqui no caso, como cristãos, ou perdiam suas vidas. E é o que eles faziam com os que caíam em suas mãos, ou se convertiam e adoravam a Odin e os demais deuses, ou morriam dolorosamente. Após, temos o exemplo dos escravos, oriundos da mãe África, que trouxeram consigo suas crenças e cultos, sendo posteriormente forçados a disfarçar o nome dos orixás com o nome de santos católicos, para que pudessem cultuar livremente suas divindades. O exemplo disso é dizer que Oxalá é o Mestre Jesus, porque, gente, não é. Em primeira análise, o sincretismo desvirtuou os cultos em diversas partes do mundo, já que a cultura original foi se perdendo e as misturas foram acontecendo. Então, o que era puro em sua raiz foi se perdendo. Mas olhando o decorrer da história, temos um primeiro exemplo de por que o sincretismo foi necessário. Não apenas para que os escravos de qualquer raça pudessem cultuar suas divindades, mas aproveitando-se disto, a espiritualidade elevada introduziu os ensinamentos mais elevados através destes sincretismos. Pois o elemento fundamental, mesmo com a troca dos nomes, continuava sendo o mesmo, isto é, a energia era a do orixá, e não do santo sincretizado, já que o médium que conduzia a energia tinha sua raiz naquela linha, e não no novo nome desta linha, criado para satisfazer o ego humano. O primeiro exemplo disso é Allan Kardec na França. Como assim, Marcelo? Kardec era branco. Sim, meus irmãos, era branco. Formado na Academia de Yverdun, na Suíça, como pedagogo, falava fluentemente alemão, inglês, holandês, espanhol e italiano. Era tradutor
e traduziu diversas obras didáticas de educação para o alemão. Tornou-se membro de várias sociedades eruditas, entre elas a Academia Real de Arras. Publicou diversas obras educativas. Na época, era um erudito com todas as capacidades de um grande e respeitável estudioso e cientista, o que de fato era, porém, não como pensavam os incautos doutores e associados da elite europeia. Mesmo assim, sendo quem ele era, Kardec sofreu várias retaliações e ameaças. Foi convidado a se retirar destas academias renomadas e teve sua vida pessoal prejudicada no processo. Imaginem se a codificação fosse feita na periferia por negros, ou índios, ou pobres, em um terreiro de chão. Qual crédito teria sido dado pela sociedade da época? As coisas foram assim, pois precisavam ser colocadas por alguém acima de qualquer suspeita para que seus ensinamentos, desde aquela época, fossem aceitos pela maioria dominante de brancos e conseguissem entrar nas casas da sociedade da época na Europa. E foi o que aconteceu. O Espiritismo, então, correu o mundo. 50 anos depois, o caboclo das 7 encruzilhadas escolhe um jovem de uma família tradicional no Rio de Janeiro, que seguiria a carreira militar na Marinha. Ele também era branco. O detalhe é que tirou da Umbanda tudo aquilo que poderia chocar com as classes mais abastadas daquela época e foi acusado de embranquecimento da Umbanda. Tirou os tambores, os sacrifícios dos animais e instituiu o branco para os trabalhos. Com isso, conseguiu atingir várias pessoas que não sairiam de seus belos lares para irem à periferia participar de uma sessão de Umbanda. Pessoas essas que ainda carregavam enraizadas as questões de racismo e egocentrismo muito grandes, mas que ali e daquela forma ele conseguiria tirar de seus lares, e assim o fez. Enquanto ele fundava a Umbanda Branca e Demanda, a Umbanda Popular se criou a partir dos mesmos terreiros de macumba popular da época, o que acabou por se popularizar e replicou muito mais do que a Umbanda Branca em todos os locais do Brasil. A diferença entre estas umbandas é que a primeira, a do Zélio Fernandino, sincretizou tudo com os santos católicos, e a segunda mantinha os dois nomes, os originais dos orixás e os sincretismos, né? Isto é, do orixá e do santo. A Umbanda Popular hoje ainda é a mais cultuada pelos terreiros do Brasil, pois tem uma maior aceitação de todas as energias que aparecem, já que para isto é que ela nasceu. Isto é, para unir todas as bandas. Nestes locais vão jovens, velhos, adultos, crianças, brancos, mulatos, negros, pardos, ricos, pobres, gordos, magros, não importando quem ou de que forma. Todos estão lá por um mesmo motivo, o que vem ajudando no crescimento e na popularização das umbandas em todo o território e além. Isso graças ao sincretismo e ao embranquecimento da Umbanda. Porém, agora, chegamos em um tempo onde não há mais essa necessidade, já que a difusão das práticas aconteceu e aconteceu a contento. O entendimento sobre as questões espirituais é um fato, e dentro deste fato não cabe mais quaisquer tipos de discriminações, sendo então
a continuidade do sincretismo desnecessária. Mas, Marcelo, por que precisamos acabar com o sincretismo, já que ele serviu tanto para o propósito da difusão da Umbanda? Gente, porque a partir deste ponto onde nós estamos, precisamos compreender a verdadeira natureza das coisas espirituais. Cada energia tem sua origem. Vamos aos exemplos. Santo Antônio e Bará. Este sincretismo dentro do candomblé e da Umbanda se faz desde sempre. Porém, vamos aos fatos. Santo Antônio teve seu desencarne no ano de 1213. Então, quando acessamos a energia do santo, que viveu nesta época, acessamos a frequência de energia que ele teve nesta época de vida na matéria. Quando falamos de Bará, a frequência desta energia tem origem no Alto Egito e tem mais de 6.000 anos. Então é uma questão de frequência. Mesmo que Santo Antônio seja uma incursão de uma entidade Bará na matéria, a frequência, quando se chama por Santo Antônio, não acessa a energia de Bará. É uma questão frequencial, gente, e de carga energética. Por isso, precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Vou tentar explicar melhor aqui, gente. Não posso assentar Santo Antônio na frente de minha casa, pois não é o serviço deste santo. Bará, dentro de sua linha de energia, começa com duas funções. A linha de Agelu tem a função de comunicação interna, quer dizer, leva e traz informações e energias de dentro de casa para a porteira e da porteira para dentro de casa. Eventualmente, quer dizer, quando necessário, é um anjo de proteção para as crianças da casa ou para as que a frequentam, sendo assentado dentro da casa como uma energia de criança e não de um santo católico adulto. Alguns ainda incorrem no erro de falar que a criança no colo de Santo Antônio é o Bará. Não, gente, nada disso. Santo Antônio é um santo católico que trabalha com as questões matrimoniais e organização de casais e seus problemas. São coisas diferentes. Consequentemente, são energias diferentes e frequências muito distintas uma da outra. Também temos o Bará Lodê, que é o segundo exemplo que eu quero dar para vocês, que é quem traz e leva as questões do portão para fora. Procura e traz para dentro da casa não, traz para o local, né, onde ele está sentado, aquilo que precisa chegar até o dono da casa. E desvia ou leva para longe aquilo que precisa sair ou não deve chegar. Também é um guardião da casa, caso haja necessidade. Em resumo, chegou a hora de acabarmos com os sincretismos, já que cada linha espiritual, espírita, católica, umbandista, evangélica, tem sua tarefa para executar e se firma em pontos de força distintos, ou até mesmo ponto de forças iguais, os mesmos, porém em frequências energéticas diferentes, pois têm funções diferentes e meios diferentes de realizarem estas funções, para que eles possam atender os povos e as cargas energéticas trazidas das criações destes mesmos povos. Cada um assume a sua carga e, para tal, deve alinhar-se com o passado ao qual pertence, de onde vem sua raiz, de onde iniciou na primeira vez, onde encarnou e, subsequentemente, onde viveu nas suas incursões na matéria até este momento.
Eu sou Marcelo Guimarães e trago para vocês a espiritualidade vertical. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o teu like, deixa o teu comentário, que assim que eu puder... Oi? Oi. Terminou? Hã? Terminou? Tá. Eu tô quase terminando a gravação, tava já no... Deixa o teu comentário aqui, tô terminando já aqui, daqui a pouco já vou. Tá. Beijo.